Salve, salve família. Mais uma vez aqui analisando mais uma rodada do Brasileirão. É uma rodada com bons jogos. Uma rodada onde a gente fez as previsões e erramos absolutamente tudo. Acontece. Faz parte do futebol. Como eu tinha comentado com o B, se a gente apostasse na última rodada, a gente já tá rico. Mas se a gente aposta nessa agora, a gente já perder a banca toda. Enfim. E aí, B, tudo certo? E aí, Zé, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos nessa para a 10ª rodada do Brasileirão. Como o Zé falou, a gente errou praticamente a maioria dos palpites, mas foram bons jogos e também tiveram péssimos jogos. Enfim, vamos nessa. Vamos começar com o primeiro jogo da rodada: São Paulo 4, Cruzeiro 1. Um jogo que a gente errou no nosso palpite. A gente imaginou no empate. Dado o equilíbrio das duas equipes, o Cruzeiro se encontrando agora com o Arthur Jorge, mas de fato uma dominância completa do São Paulo, essa que é a realidade. Roger Machado fez a melhor partida desde que chegou até agora, não tenha dúvida. Fez a aposta em Ferreirinha em voltar a ser titular e valeu a pena. Hat-trick, jogando muita bola. Arthur, que já tinha feito um bom jogo na última partida, né, contra o Inter, chega hoje e também jogou muita bola. Arthur, pelo Botafogo, não fez uma partida nesse nível, como fez com o São Paulo, ou se fez, demorou muito tempo para fazer, porque viveu altos e baixos dentro do São Paulo, mas que eu gosto do atleta. Eu no São Paulo, ok, no Botafogo viveu altos e baixos e já chegou agora no São Paulo vivendo um momento de alta. Se manter assim, sem dúvida, vai ser um reforço importante para o São Paulo. E pelo lado do Cruzeiro, o time que ainda está se encontrando nas ideias de Arthur Jorge, errando bastante a marcação, a parte defensiva, os gols que o. Principalmente o segundo gol, que sai de um lateral, lateral cobrado, o São Paulo acelera rápido a jogada, Arthur conduz a bola por dentro e acha um passe excelente para Ferreirinha. É claro, é um erro claro, né? Um gol sofrido de um time que ainda não está muito bem postado dentro das ideias, ou seja, a marcação do mais alta, o bloco alto não estava muito bem postado. Quando você marcar em bloco alto é um cobertor curto. Ele te ajuda na primeira linha de defesa, e você conseguir dificultar a saída de bola de um time, porém que se o time consegue sair jogando rápido, como o São Paulo fez, você tem um latifúndio para cobrir atrás, porque é um espaço muito grande que o seu zagueiro tem que correr 25, 30 metros para trás. Ferreirinha muito rápido, conseguiu receber um passe perfeito de, de Arthur, como eu comentei antes, e fez um gol de biquinho a lá Romário, não tenho que dizer, craque, craque, golaço, golaço mesmo. E depois do segundo gol, a partida só foi controlada. O São Paulo fez gol sobre gol, como o Cruzeiro tinha feito com Vitória. A gente tinha comentado que, de fato, o confronto de sábado, né? Agora contra o São Paulo ia ser um jogo de maior desafio para o Cruzeiro. E realmente foi. Arthur Jorge vai ter uma dorzinha de cabeça para repensar em algumas coisas ou como ele vai colocar o que ele quer da melhor forma. E antes de passar a palavra para B, só comentar Gerson, né? Que até agora ele acho que ele tá na Rússia ainda. Não fez um jogo bom pro Cruzeiro. Bom assim que eu digo do nível de Gerson, sarrafo alto, porque jogos mediano ele entrega, ele não é péssimo. Mas do nível de Gerson que se espera, ele ainda tá na Rússia. Ou pior, ele ainda tá no Flamengo antes de ir pro Zenit. Tá lá, ficou por lá mesmo e não chegou ainda no Cruzeiro. Realmente, Gerson ainda não fez ainda aquilo que se espera dele, né? Principalmente você uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro, enfim, todo o clima, né, que veio do Zenit, que saiu da conturbada do Flamengo, enfim. Ainda não entrega o nível esperado do que a gente espera dele. Porém, eu tenho certeza que com o Arthur Jorge ele vai conseguir sair bem, né? Porque pelo estilo de jogo de Arthur Jorge, eu acho que ele consegue chegar bem e ajudar muito o time, principalmente apoiando bastante o Matheus Pereira. Enfim, falando coletivamente, pelo Cruzeiro, a linha de defesa do Cruzeiro não foi muito bem, principalmente Vidalba. Vidalba não jogou nada esse jogo, péssimo esse jogo. Tudo que tentou errou. A parte central do Cruzeiro, que eu achei que jogou bem, dentro do possível, né, controlando tudo que podia. Mas senti falta do Caio Jorge. Caio Jorge aparecer, apesar de, né, dele.
conseguir puxar a marcação, ele não conseguiu fazer muita coisa ainda assim. Tanto que o gol Perdeu saiu, uma, foi, perdeu perdeu uma chance clara, fez uma uma cara. jogadaça, ele erra na tomada de Ele dá um decisão ali, passe a se, mais é, e e perde aí uma chance clara. perde aquela chance clara que ele decretou realmente que ele não estava no dia dele. E Arroio e Christian, né? Jogadinha de Arroio lá pela direita, cruzamento para Christian que quase erra o sinal. E, enfim, primeiro gol do Mas Cruzeiro e único. E pelo lado do São Paulo, como o Zé falou, né? Ferreirinha não tenho nem mais o que falar, já falou tudo. Arthur também. Sofreu pênalti, assistência com essa bolaça para Ferreirinha, enfim, né, fez muita coisa no jogo. E o gol de pênalti de Caleri, que por sinal saiu lesionado. Mais uma preocupação aí para Roger Machado. Fora isso, para mim, o pior jogador do São Paulo foi o Wendel, que sim, naquele lance lá que era para poderia ser expulso, não foi. Aí o Roger Machado sabe do todo já, trocou ele logo após a anulação do cartão vermelho. E aí, enfim, deu no que deu. Para mim, foi um dos piores do São Paulo e também da partida, junto com o Vidalba. não, a partida assim de Wendel nivelada por baixo, tá? É um cara que, com todo o currículo que tem, desde que chegou no São Paulo, vive altos e baixos. Fez um partidão contra o Internacional e depois um jogo contra o Cruzeiro, que foi um jogo tranquilo. Ele conseguiu dificultar em alguns momentos a partida pro São Paulo. Imagine, pra você ver o nível. E aqui, pela parte, né, das estatísticas, comentando um pouco por alto, o Cruzeiro teve mais a posse porque, como eu comentei, o São Paulo começou um jogo no ritmo melhor, faz um gol, faz outro, abre o 2 a 0, o Cruzeiro se vê na necessidade de, no mínimo, diminuir essa diferença por um gol logo no primeiro tempo. Não consegue, mas já volta o segundo tempo é, fa- é, te- tendo feito já o 2 a 1. Porém, o São Paulo, como eu comentei, está controlando o jogo. O time que já vinha controlando o jogo com a vantagem de 2 a 0, toma um 2 a 1. Ele, quando precisou, ampliou logo já ampliou, fez 3 a 1, manteve a diferença em 2 gols. E perto de acabar o jogo, o Ferreirinha faz um golaço. Uma batida excelente para coroar a partida do São Paulo e coroar a partida dele, né? Com hat-trick, depois de voltar do time titular, enfim. E tem passado por altos e baixos na temporada passada. Teve aquele momento de jogando muita bola. E o Neto faz até. Quando o Neto fez aquela brincadeira, né? Dizendo que se o Ferreirinha fizesse 10 gols, ele ia usar um fio dental no programa dele. Acabou que ele não fez. Enfim. E, né? A gente tá falando muito dele. Foi o destaque do jogo. Partidaça mesmo. Realmente comeu a bola. Se manter esse nível, sem dúvida, vai ser uma peça principal pro São Paulo. O problema é que o Ferreirinha ele não é confiável, né? Nas últimas temporadas, ele não vem sendo um jogador confiável. Entrega isso um jogo, depois é 3 jogos jogando o pior futebol do mundo, depois entrega mais um jogo bom, enfim. Para o São Paulo, o momento que o São Paulo vive, o que vem disputando, né, querendo ou não, em cima da tabela, precisa dos jogadores jogando seu máximo de futebol e mais regular possível. Realmente, Ferreirinha foi o cracaço da partida e que ele se mantém assim, né? Porque o início do ano passado foi a mesma coisa, aquele início avassalador e depois simplesmente esqueceu como é que jogava a bola. Enfim, vamos nessa. Próximo jogo, Curitiba 1, Fluminense 1. Mais um jogo que erramos o resultado, colocamos na vitória do Fluminense. O Fluminense veio com um time meio misto, né? Sem a Costa, é, Samuel Xavier, enfim, próprio Arana, ele não vem sendo titular, vem alternando muito entre Arana e René, mas de qualquer forma, o Curitiba mais uma vez fazendo um jogo de time grande, de time que sabe se postar, que sabe se impor, jogando dentro de casa com o apoio da torcida, não não se intimidou pelo momento do Fluminense, faz o primeiro gol, acaba tomando o, o gol do empate Pela numa falha, jogada. falha do goleirão. Foi. Pela falha do goleirão que bateu Sim, cabeça com os sim. zagueiros. Enfim. E John Kennedy, né? Que sai do banco, entra no lugar de Rodrigo Castilho e empata, né? O Fluminense, inclusive, o primeiro gol de John Kennedy no profissional pelo Fluminense foi contra o Curitiba. E ontem não, no sábado, ele encontrou de novo o caminho do gol contra o Curitiba, mas em resumo, uma partida dominada
pelo Fluminense. Entrou no último terço, como a gente dá pra ver, muito mais, tocou muito mais passes por lá, mas é o que o Curitiba normalmente se posta. É a proposta do jogo do Curitiba, ele não tem problema em sofrer em alguns momentos do jogo, mas é um time que não precisa de muito também pra fazer o gol. Um bolão de Josué, tá? Mais uma vez, já pode colocar aí, vê se sem muito segredo. Mais uma vez, Ele destaque do mesmo. jogo. Mais uma vez, destaque do jogo. Nem vamos mudar uma foto dele. Toda vez que ele for destaque, essa vai ser a foto, não tem jeito. É muito bom jogador mesmo. Já vinha de uma série B boa. Era uma incógnita, né? Uma incógnita para os torcedores. Se ele ia jogar um bom nível aqui no Brasileirão, por não ser um jogador de muita intensidade, né? E o Brasileirão cobra muito disso na Série A. Na Série B, você que não tem muita intensidade, você consegue se flutuar em campo. Foi o que ele fez na Série B, dominou a Série B ano passado. E na Série A ele tá surpreendendo. Tá sendo um jogador muito bom pro Curitiba, entregando sendo o principal jogador de fato pro Curitiba, ele e Ronier, mas eu coloco ele como centro porque ele que faz a bola rodar. A bola que chega para Ronier vem dos pés dele. A bola que chega para qualquer jogador do Curitiba sai do pé de Josué. Ou se não sai dele, saiu antes de uma jogada que ele clareia, domina e vira, enfim. Vem correndo o campo todo. E Ronier, a gente comentei dele, também fez um partidaço, botou bola no travessão, enfim. Jogou muita bola também. E basicamente é isso. O Curitiba vem fazendo um campeonato de gente grande, realmente correndo a passos largos de chegar o quanto antes na pontuação mágica, que é os 45 pontos. E se chegar o quanto antes, o objetivo muda de 45 para quem sabe 50, né? Sul-Americana, Libertadores, porque ele vem jogando futebol para isso. É, realmente o Curitiba vem jogando um futebolzinho redondo. Seabra fazendo esse Curitiba aí rodar bem o jogo. É, lógico, né? Dentro dos seus limites ali individuais técnicos. É, o Curitiba vem conseguindo propor seu estilo de jogo, né? Que é contra-ataque e tal. Não é à toa que os principais gols do Curitiba é por contra-ataque no Brasileirão na Série A. Foi alguma bola parada, tem cruzamento. Em algum cruzamento, principalmente desse cara aí, o craque do jogo. E acho que é um time aí que vem, como o Zé falou aí, né, para fazer os 45 fácil e quem sabe lutar pela Sul-Americana e até pela pré-Libertadores. Já pelo Fluminense, como o Zé falou, pelo time misto, é um time que não jogou aquilo que o time titular jogaria, lógico, mas uma surpresa só que é Soteldo. O Soteldo acho que ele fez um bom jogo. Faz muito tempo que eu não vejo ele fazendo um jogo assim livre, como ele realmente é, deveria fazer, né? Principalmente pelo Grêmio, pelo Santos, enfim. E só o jogador assim que eu menos fui com as jogadas foi Castilho. Castilho fez um jogo muito abaixo, principalmente pelos jogos que ele vinha fazendo antes. É, apesar de ser o time misto, lógico, né? Pela titularidade, ele não rendeu aquilo que se esperava dele. E aqui acho que tem que dar os méritos também à zaga do Curitiba por ter feito isso. Jaci, que zagueirão, tá? Muito bom zagueiro. Eu tinha visto alguns torcedores do Curitiba comentar, uns analistas também, de ficar de olho nele. É um volante que vem jogando como zagueiro há um tempo pelo Curitiba e tá jogando muita bola. Um cara rápido, forte fisicamente. Ele é um zagueiro muito bom mesmo. Então. O que o Curitiba fez, né, na montagem de elenco, no planejamento pro ano foi muito interessante, né? Botou todas as forças pro ataque, faz contratações de Pedro Rocha, Breno Lopes, que não vem jogando, Keno, que chegou lesionado, mas começou a ter mais ritmo agora. Enfim, tem Lesionou já de um Lucas novo. Oni, lesionou de novo na partida passada. Enfim, como eu falei, Keno já é aquele jogador, né? Em fim de carreira, mas sabe o que dá pra entregar. Lucas Onier, que queria dar da base do Curitiba. Então o Curitiba colocou foco total nesse ataque, porque querendo ou não, que ganhar jogo é fazer gol, mas se defender é melhor ainda. E já tinha uma base muito sólida nessa defesa, enfim, vem É, fazendo um excelente campeonato de fato. exatamente. O Curitiba vem aí para surpreender cada vez mais. Vamos lá. Próximo jogo, Clássico Carioca, Vasco 1, Botafogo 2. Mais um jogo que erramos e talvez tenham que dizer que o Botafogo está se encontrando. Sim. Ao que tudo indica, aparentemente sim, né? Por mais que ainda não tenha chegado no técnico, foi o técnico do Sub-20, se eu não estou enganado, que Rodrigo comandou Belão. esses dois. Ele mesmo. Acho que é o técnico do Sub-20.
que comandou os últimos 2 jogos do Botafogo. Os últimos 3, né? Comandou o Atlético Paranaense. Enfim, o Botafogo vem se reencontrando. Dessa vez com o Danilo em campo, consegue mais uma vez resultado positivo. Tudo bem, fazendo um jogo sofrendo mais é, do que se espera. Do que se espera não, né? Jogando dentro de casa com o Vasco do jeito que vem jogando, era o natural. O Vasco ia pra cima, teve a maior tempo com a bola, enfim, entrada no último terço, trocou muito passe no terço final. Teve jogadores que tiveram oportunidades, poderiam ter caprichado mais e ampliado o placar, porque abre 1-0 e depois teve a oportunidade de ampliar. E o Botafogo, que apesar de não ter tido muita bola, ou eu ter entrado pouco no último terço, quando entrou, entrou com muita qualidade. Gerou muito perigo pro Vasco. O Léo Jardim fez ótimas defesas, mas toma um gol infantil, né? De Vidalba. Cobertura de cabeça, essa é nova. Cobertura de cabeça. Um gol de um erro também da zaga do Vasco como um todo, mas Léo Jardim mal posicionado, salto no tempo errado. Enfim. E depois desse gol, o Botafogo melhora no restante da partida e ficou mais perto da virada. O que foi que aconteceu? O Vasco que, mais uma vez, um jogo que se esperava mais do time como um todo. Andreas Gomes não fez um bom jogo. É, ele mal condiciona o Vasco tá mal, querendo ou não. Ele é o maior desafogo do Vasco. Enfim, se for trazer alguém como um ponto positivo pelo Vasco, é Pumita, que fez uma boa partida. Foi uma boa partida. Errou em alguns momentos, mas fez uma boa partida. O torcedor do Vasco já conhece a peça, né? Um cara que consegue entregar, porém em alguns momentos não. No jogo de contra o Botafogo no Clássico entregou. E pelo lado do Botafogo, ressaltar aqui Matheus Martins, né? Sim, Que desde que chegou não é golaço. uma unanimidade. É um cara que oscilou muito pelo Botafogo em algum momento. A torcida pedia que ele saísse, né? Não queria ele aqui no elenco, continuou e fez um golaço e não tá fazendo uma temporada ruim. Dentro do que o Botafogo está entregando, obviamente, Matheus Martins não é o principal responsável por esse momento. Mas possa ser que ele se torne o principal responsável por superar esse momento, quem sabe, se ele manter o nível que fez contra o Vasco. Realmente, ele apresentou um nível muito grande nesse jogo. Um golaço, por sinal, enfim. Tomara que ele continue assim, né? Nessa alavancada do Botafogo, que por sinal vem de tanto 4 vitórias seguidas por aí. Botafogo? Eu acho que é 4 vitórias seguidas. Não, é, são 2 jogos, Ou é, perdeu é esse mesmo, perdeu. Esse mesmo, tá certo. 2 jogos, perdeu para o Atlético Paranaense. É esse mesmo. Vem pra essa arrancada aí, né? De 2 vitórias. E, enfim, que vai alavancando o nível do time, que a gente sabe que pode entregar mais do que entrega. E tomara que eles consigam sair dessa parte de baixo aí da tabela, né? Enfim. Pelo lado do Vasco, Renato fez com que o time jogasse mais reativamente no primeiro Assim, tempo. só pedir um que você falou da sequência. Se você quiser contar, né, o jogo atrasado como uma rodada, Então, né, por isso que eu contei. passada, seriam três jogos. Isso, Bragantino, Mirassol e o Vasco. exato. Isso. Enfim, aí vem essa questão do Renato que ele botou para jogar o time mais reativo no primeiro tempo, mas o Botafogo não é o time que é ativo, é o time reativo também. Então, Deu a bola pro Vasco. primeiro tempo nenhuma chance praticamente de gol entre os dois lados. E aí no segundo tempo que o Renato botou pro Vasco jogar realmente, tanto que saiu o primeiro gol, mas aí o time relaxa, toma o primeiro gol e aí toma a virada e aí o time morre completamente. Não consegue criar mais nada assim. E, enfim, clássico não se joga, clássico se ganha, e foi isso que o Botafogo fez. É. E partindo aqui, como o Bessa falou, pra gente ter um pouco de noção. E o comentário que eu fiz, em relação à posse de bola, como o Bessa falou, por algum momento do jogo, o Vasco tava tendendo a deixar a bola um pouco mais com o Botafogo, mas isso durou muito pouco. O Botafogo falou: não, vocês estão jogando aqui em casa, então não vai ser eu que vou ter o domínio, né? O domínio da bola. E teve pouca posse de bola, 37%, porém gerou muito finalização e com uma eficiência muito boa no gol, né?
Foi um time que gerou perigo demais pro Vasco quando teve a oportunidade. O Vasco errando muito no último terço, tomada de decisão, enfim, trocando passes sem muita objetividade. E aqui, como a gente tinha comentado de Matheus Martins, né? O golaço. Foi um jogador muito associativo na partida, preenchendo bem os espaços por dentro quando precisou, jogando mais espetado como um extremo mesmo, né? Um ponto extremo. Enfim, dentro do que o Botafogo tem a entregar, se ele continuar jogando nesse nível, tem tudo para se tornar um dos principais jogadores do time. Realmente, tá? Que ele continue apresentando esse nível e ajude o Botafogo a alavancar ainda mais. Próximo jogo, Chapecoense 1, Vitória 1. Espaço todo aberto para o torcedor. Aqui vai ser um mix de comentário, torcedor e um pouco mais sem o lado do torcedor ao mesmo tempo. Um jogo que 1-1 com um a menos desde o final do primeiro tempo, fora de casa, é um bom placar, certo? Para quem veio de fora, considera um bom placar, apesar da Chapecoense estar vivendo um momento ruim, enfim, o nível que o time da Chapecoense tem, de fato, dos adversários fora de casa que o Vitória vai enfrentar, né? É sem dúvida o mais fraco. E, como eu falei, jogando fora de casa, com um a menos, desde o final do primeiro tempo, a tendência é que o empate seja o agradável. Porém, por torcedor, isso não é bom. A vitória do Vitória era obrigação acima de tudo, porque o time até hoje não entregou nenhum jogo de alto nível fora de casa, não entregou ontem. Começa o jogo melhor, Kaiser tem uma chance com 2 minutos, perde, enfim, muito mal. Começou o jogo melhor até os 20 minutos do primeiro tempo, depois a Chapecoense iguala o jogo, melhora no jogo, tanto que quando a Chapecoense tem antes de, né, do Vitória ter um a menos, de ter Denilson expulso, uma expulsão que foi uma falha dele e sem querer, né? Mas sem querer a expulsão. Não vou jogar o menino na fogueira, porque ele não tinha que estar jogando essa posição. Quem tinha que estar jogando é quem foi contratado, que foi Nathan Mendes, mas ele é tão ruim, ele não, não consegue agregar em nada, que é melhor colocar o menino improvisado. Mas de qualquer forma, ele escorrega no lance, faz acabando a falta, era o último homem realmente, não tem muito pra onde correr, expulsão justa. Uma infelicidade, né? Mas acho que a Chapecoense já era melhor no jogo naquele momento, ou seja, com um a menos ou não, poderia a Chapecoense abrir o placar, não dá pra se saber, porque futebol é muito em aberto. O fato é que se Kaiser tivesse feito o gol logo no início, talvez a gente não tivesse nenhum expulso, porque o Vitória ia se postar melhor, não ia sofrer bolas daquele nível, enfim. É tudo como o Vitória vem jogando e entregando dentro de casa, sempre erros, muitos erros em cima de erros, limitação técnica. Obviamente, dentro de casa a gente já sente a limitação técnica, a gente vê o torcedor ver com os próprios olhos que o time é limitado tecnicamente, mas fora de casa parece que isso é multiplicado ao quadrado, isso aumenta ao quadrado, então fica mais evidente ainda que nossos jogadores são tecnicamente limitados. E depois no segundo tempo, com um a menos, a Chapecoense dentro de casa teve que pressionou. O Vitória até que consegue se segurar bem. A partida defensiva do Vitória foi muito boa. Camutanga sai lesionado, mas fez um partidão. Kaká, partidão de Kaká também. Levou duas cotoveladas no olho. Saiu com o olho do tamanho de uma bola de futebol. E ainda assim jogou muita bola. Ramon, achei uma partida ok. Kaique fez um bom jogo. Depois de muito tempo, Kaique fazendo um bom jogo. Zé Vitor, bem mediano. Enfim, Eric fez um bom jogo. Ronald achei mal. Tarzia também. Kaiser, enfim. De quem entrou, só Mateuzinho se salva. René não dá pra cobrar muito, a bola não chegou nele. Mas de quem entrou, só Mateuzinho se salva. E falando de quem entrou, Anderson Passo, né? Enfim, uma contratação completamente. Não existe, né? Vamos ser honestos. A história de Anderson Pato é uma coisa bonita, tudo que passou. É torcedor do Vitória declarado de muito tempo, torcedor de arquibancada, né? Torcida via lá na arquibancada nos jogos, mas ele não tem nível. Perdeu um gol claro quando tava 0-0, o Vitória com um a menos aquele gol ia ser essencial. Perde uma jogada de contra-ataque clara porque ele erra na tomada de decisão, não toca, não sabe se chutava, enfim. Um jogador, além de outros erros, bobo, o erro do gol que a gente sofre, ele não vai marcar o lateral, não sobe para encurtar o cruzamento.
Então, quando você se contrata um jogador desse nível, com todo respeito, um cara que não tem base, um cara que tá jogando Baianão, mas que foi destaque no Baianão, Série A é outro, o sarrafo é mais alto. Série A é mais alto, sendo, como eu falei, já vamos até essa tecla. A aposta você só contrata se tiver realmente sobrando no nível que tá. Ou Exato. então se for uma aposta jovem e tem características muito boas e nível para subir e melhorar. E de qualquer forma você vai trazer essa aposta, você não vai colocar ela direto no Brasileirão. O Vitória tem a Copa do Nordeste para testar. Pra que ter Anderson Pato como opção? Entende? Tinha um Aitor Cantalapiera podendo entrar, por mais que não vem jogando bem. A gente sabe que entrega um nível melhor que o Anderson Pato. Enfim, é complicado. É, pelo lado da Chapecoense, um time que, obviamente, muito limitado. Como a gente comentou, ficou com um a mais durante o segundo tempo todo e só foi fazer um gol no final. É um pênalti muito besta que comete depois de Mateuzinho. Mateuzinho ele erra o domínio, a bola sai do pé e nessa ele sofre o pênalti, então também é um pênalti por acaso, né? Mas Mateuzinho é um craque, não precisou de muito. Logo quando entra ele faz o gol, sofre o pênalti, faz o gol. É muito craque. Não jogou porque ele estava desgastado. Acho que teria que ter entrado antes também. O tempo que se ele pudesse jogar 10 minutos, ele tinha que ter entrado por 10 minutos. Mas tudo bem. Eu vou ser engenheiro de obra pronta. Mas é isso. Pro torcedor, um resultado ruim. Eu, como torcedor, não gostei do resultado. Mas entendo que os contextos do jogo levou a que fosse dessa forma. Então, o empate foi dos males o pior, né? Então, é isso. Como eu te comentei, o destaque do jogo foi Enio, porque de fato sobrou muito na partida, até quando o Vitória já tava com a mais, tava igualada a partida. Ele já vinha jogando muito bem e depois continuou deitando dentro do jogo. É, o União rabiscou muito. A representação de Vitória, eu, modéstia à parte, né? Eu falando assim como torcedor, mas não tão fielmente falando como o Zé, torcedor, que eu assisti o início do jogo, aí o Vitória tava criando bem, aí quando o Vitória parou de criar, o jogo ficou morno, aí eu acabei cochilando no meio do jogo, só pra ver o nível que tá o Não, jogo. o nível do jogo realmente. Eu comentei assim, mas não trouxe o parâmetro do torcedor do futebol brasileiro. Assim, Quem assistiu esse jogo e não torce para nenhum dos times, com certeza dormiu. é, Que jogo feio. Nivelado por baixo. O Vitória com a menos já é ruim tecnicamente, ficou pior. Chapecoense com a mais é ruim, não fez nada demais. Enfim, jogo feio. um jogo feio, inclusive eu só acordei porque o narrador deu um grito na hora da expulsão de Edenilson, mas enfim. Aí assisti o segundo tempo, mas tecnicamente falando, jogo abaixo, principalmente da Chapecoense, jogando em casa, com um a mais, enfim, podendo propor o jogo que poderia propor acima, não conseguiu propor, que por sinal o técnico, não sei se ele já treinou esse time, que é o ex-técnico da Portuguesa, não sei se ele já treinou o time ou se vai ser o primeiro Não, jogo ele vai ainda. chegar, ele vai Vai chegar, ele vai chegar chegar. ainda, né? Então. Aí dá pra Pro perceber auxiliar. que isso, que taticamente estava perdido ainda, mas conseguiu jogar dentro daquilo que a gente espera do nível da Chape atualmente, né? A gente dá do trabalho técnico. Enfim, o Lazier muito abaixo, mais uma vez, não é aquele. Nem no Cruzeiro foi. Talvez no Criciúma foi aquele pós-Lazier que a gente via na Inglaterra, né? E chegou aqui no Criciúma, jogou muita bola e foi pro Cruzeiro, não fez nada, ainda mais disputando com o Caio Jorge e Gabigol. E aqui na Chapecoense, que era onde ele poderia se reencontrar, né? Até Não mesmo para tem. ser convocado para sua seleção, que foi classificada para a Copa do Mundo aí, não vem jogando aquilo que se esperava e realmente muito abaixo daquilo que o nível que ele pode apresentar, apesar da idade, mas com muita experiência. E pelo lado do Vitória, Zé já falou tudo, praticamente. Só uma ressalva que Lucas Arcanjo salvou no final do jogo, praticamente em um dos últimos lances, a No jogo cabeçada todo. no jogo todo, No mas jogo no todo. final do jogo que poderia decretar a vitória, né, 2-1, salvou na cabeçada, enfim. Fora isso, um jogo bem abaixo, mas o Vitória foi o que eu falei nos palpites, né? Apesar de toda a adversidade da expulsão e tal, infelizmente o Vitória ia jogar pelo empate. É. Não ia jogar pela vitória, mas, enfim, Eu dadas as acho que, circunstâncias, sim, como eu comentei, acho que a circunstância levou muito é, o Vitória a jogar pelo empate. exato. Postura, falando em postura, que eu comentava muito que o Vitória fora de casa não tinha postura, os jogadores estavam com a postura, foi uma postura melhor dos jogadores fora de casa, principalmente no início do jogo. No início do jogo parecia que o Vitória ia jogar para ganhar. Sim. O problema é que
a expulsão condicionou o jogo a ser o empate. Aí não tem muito pra onde correr. Exatamente. Por isso, vamos para o próximo jogo. Confronto de Atléticos, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1. Vou começar falando porque, assim, não tem muito o que falar desse jogo, porque esse jogo não teve quase nenhuma, é, vamos dizer Um jogo assim, muito brigado pelo meio, enfim, obrigado pelo disputa. meio, Muito físico, foi um jogo muito, muito físico. muito físico mesmo e Porque poucas chances de gol. os dois Exato, times são times físicos. exato. Principalmente o time do Atlético Paranaense, que é um time muito, muito físico. Enfim, Atlético Mineiro achou logo um gol de Vitor Hugo, que foi desviado, mas enfim, já achou logo o gol, sentou no resultado, vamos dizer assim, né? Controlando, brigando muito pelo meio. O Atlético Paranaense sem conseguir responder. No segundo tempo, o Atlético Paranaense já vem com outra postura, apresentando realmente o jogo que eles queriam jogar, apesar de, mesmo assim, não conseguir chances claras de gol. Eles estavam brigando bastante, apresentando boas jogadas, boas triangulações, enfim. Apesar de jogar, o Atlético Mineiro, no contra-ataque com o Gustavo Scarpa, ele acerta aquele chute desviado novamente, amplia o placar. E aí o Atlético Paranaense dorme um pouquinho depois do gol. Provavelmente é o Odair Helma tentando ajustar aquilo que ele queria. E aí, no finalzinho do jogo, que o Atlético Paranaense conseguiu diminuir. Mas não foi aquilo que eles provavelmente queriam propor, né, no segundo tempo. Era para pelo menos ter saído com empate. Mas não foi assim que funcionou. E o Atlético Paranaense saiu com a vitória fora de casa nos confrontos dos Atléticos. E um confronto, como a gente comentou, né? Muito obrigado na parte central do campo, no jogo físico. Os dois times, né? São, a gente vê nome a nome, um Coelho, força física absurda, rápido demais. Alan Franco, o próprio Vitor Hugo é um cara alto, forte. Enfim, é um jogo brigado, é um time que briga pelo lado do Atlético. Viveiros, Mendonça, é, os dois, não tanto Luiz Gustavo, mas Jadson. Os dois alas do Atlético Paranaense são alas de muita força física, de arraste, de, enfim, combate. Julimar, quando entra, também é um cara assim. Então, não foi de menos. Um confronto que poderia ter sido empate, né? Se o Atlético Paranaense consegue encaixar o que ele queria, logo quando volta pro segundo tempo. Mas o Galo, dentro de casa, é enjoado. Foi um time chato. Fez aquele famoso jogo do time dentro de casa quando precisa faz, de saber encebar o jogo, quando tava 1-0 e tá ali claro por uma oportunidade, quando precisou, na arrancada de Gustavo Scarpa, como o Bessa falou muito bem, a bola desvia, enfim, faz o 2-0 logo perto de acabar a partida, sem dar para não dar margem ao erro. Julimar até consegue diminuir, mas o final do jogo a vitória já foi se decretou, mas já era mais que claro que seria assim. E como destaque da partida, Vitor Hugo, que abriu o placar, né? 1-0 pro Galo e controlou, né? No meu campo, ele sem dúvida foi o melhor jogador do Galo. Como a gente falou, um jogo muito físico, de muito combate. Porém, quando o cara, ele é bom, né? Ele é bom, acho que é a melhor definição. Ele consegue achar soluções e foi o que o Vitor Hugo fez, né? 5 dribles, os 5 certos. Ou seja, clareando muito bem, jogando mais pelo lado direito, né? Clareando muito bem a jogada, sabendo o momento certo de quando precisa cadenciar o jogo, acelerar a jogada. Partidaça dele. E em relação à estatística, é só comentar o número de faltas. 13 do CAP e 9 do Atlético Mineiro. Apesar de ter sido um jogo muito brigado fisicamente, não foi um jogo muito faltoso. É, Então foi um jogo de muitas divididas, muitos desarmes, mas sem muitas faltas, um jogo limpo. Foi um jogo interessante de assistir, por mais que a bola era muito batia lá e voltava cá, por erros dos dois times, é, ofensivamente falando. Acabou que condicionou um pouco do jogo não ter tido tanta oportunidades claras, mas que foi um jogo legal de se assistir, foi, sem dúvida. O Atlético Paranaense, como a gente vem comentando, vem fazendo um bom campeonato também, do time que subiu da Série B, mas enfim, toda a grandiosidade que a torcida do Atlético tem, merece viver coisas boas dentro do campeonato, tá vivendo, iniciando muito bem. A gente colocou o Curitiba fazendo aquela contagenzinha, né, dos 45 pontos,
O Atlético tá nessa mesma corrida e tá a passo largo de conseguir o quanto antes, né? Se manter esse nível. Enfim, não tem. Tem muito campeonato pela frente, vem fazendo bons jogos, ótimas apresentações. E o Galo, né? Que agora de vez vem se encontrando com o Barba e fazendo bons jogos. Realmente bons jogos. Sabendo sofrer quando precisa sofrer. Nenhum jogo grandioso, genial, porque o time do Galo ainda assim tem suas limitações. Mas quando precisa sofrer, sofre. Quando precisa rodar a faca, roda também. Realmente, o time do Galo tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos. O Barba mudou completamente o que o Galo vinha apresentando. O Galo vinha muito, muito abaixo desde o início do Brasileirão e agora conseguiu se encontrar e assim subindo cada vez mais na tabela. Já pelo lado do Paranaense, apesar da derrota, vem jogando bem, né? Como o Zé falou, recém-subido da Série B e no mesmo ritmo do Curitiba. Chegar aos 45 e quem sabe beliscar uma pré-Libertadores também. Com isso, próximo jogo, Flamengo 3, Santos 1. Jogo sem Neymar. É... Santos sem Neymar, no caso. Um jogo que o Flamengo dominou, né? A partida toda, por mais que o Santos em alguns momentos também teve um controle da bola, porque o Flamengo entregava essa bola para o Santos, deixava o Santos também construir, mas se defendendo bem. Mas não tem pra onde correr. O Flamengo teve as melhores oportunidades, o Santos, como sempre, né? É de praxe, esbarrando muito nas suas limitações. É um time que ainda não tem ideias claras. O trabalho de Cuca ainda é novo, mas não apresentou ainda nada de uma mudança muito drástica no time. Realmente falando, essa que é a realidade. Se for trazer algum ponto positivo, é o fato de Lautaro Dias ter feito um bom jogo. É um cara que a torcida do Santos cobra muito, enfim, é limitado. Porém, entregou uma boa partida, além do golaço que fez, né? Um bom gol, né? Uma batida de quem sabe. Fez uma partida boa, fez uma partida justa. A torcida do Santos cobra muito isso dele. E pelo lado do Flamengo, o time que vinha pressionado depois de ter sofrido 3-0, a torcida tava pegando no pé, a torcida não faltou. Não poupou, né? O time do Flamengo. Não foi aquela torcida do aceitar. Simples não aceitou. Quando o Flamengo aparentava estar pior no jogo, a torcida pegou no pé. O Flamengo toma o primeiro gol, a torcida continua no pé. Mas é aquilo, né? Com o time quando tem jogadores. Olha o elenco do Flamengo. Olha o elenco do Santos. Olha quem entra pelo lado do Santos e olha quem entra pelo lado do Flamengo. Eu acho que isso já define muito bem. Quando você tem um Lucas Paquetá no banco, um Gonçalo Plata, um Luiz Araújo e um Nico de la Cruz, e além do Bruno Henrique, e quem sai é um Carrascal, Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino e o Everton Araújo, o menino da base, você consegue entender, né? Porque o Flamengo conseguiu virar o placar, não só virar como ampliar, né? Fazer o 3-1. É porque o time é superior, tecnicamente, individualmente falando. Apesar de ainda vou ter que cobrar aqui um pouco o trabalho de Leonardo Jardim. Não tá muito claro as ideias deles, tá? Ainda falta. Talvez um pouco mais de treino, um pouco mais de tempo para se adaptar. É uma mudança muito grande. A gente tinha comentado isso, né? Quando ele chega. É uma mudança muito grande para todos esses jogadores, né? Do Flamengo que estavam acostumados com o estilo de jogo de Felipe Luiz. Mudar pro de Leonardo Jardim, que é muito, muito diferente. Então, e Leonardo Jardim ele não tem esse costume de se adaptar ao time. Óbvio que no início ele vai ter que se adaptar ao time, ao que o time quer, mas os jogadores vão ter que se adaptar a ele, vão ter que se adaptar ao estilo de jogo dele, ao dia a dia, como é que ele trabalha. Não sei como ele trabalha no dia a dia, eu falo mais aqui sobre campo, e o que ele faz em campo ainda não está muito claro. Apesar da vitória, o Santos em algum momento apresentou algumas ideias boas, mas muito raso ainda o trabalho de Cuca, não tem muita profundidade. Realmente, o Santos ainda não dá indícios de uma melhora boa, uma melhora rápida, vamos dizer assim. O Zé, né, fez a comparação das peças aí, fica bem claro que as peças do Santos não são aquelas peças que vai alavancar o Santos, a não ser que, sei lá, a Cuca faça algum milagre, sei lá,
enfim. Mas, fora isso, Lateral Dias fez um golaço, um contra um quando o Ortiz achou aquele gol. Fora isso, o Santos ainda continuou tentando jogar reativamente, sofreu muito. E não é à toa que, no primeiro tempo, o Santos sofreu bastante, conseguiu segurar. Apesar de que Carrascal, mais conhecido como Carrascal, Esqueci. estava jogando na sacanagem Esqueci desse absurda. ponto. Tava jogando na Mas, nossa, sacanagem. um cruzamento perfeito para Pedro, tá? Exato, mas em compensação ele achou essa assistência para Pedro, que por sinal fez um bom jogo também. E vamos pro craque do jogo logo, né, para adiantar também essa linha de raciocínio. Jorginho controlou muito bem, fez o gol do pênalti, né, que a Arrascaeta sofreu de Barreal. Conseguiu fazer boas jogadas, enfim. Mas também poderia ser muito bem Paquetá, que entrou, mudou completamente Entrou bem, entrou bem. o ritmo do Flamengo. E, enfim, me fala em ritmo do Flamengo, que você falou de Léo Jardim. O Léo Jardim, ele tem um estilo de jogo de não ter muita bola. E esse foi um jogo que foi obrigado a ter muita bola, né? E aí, com isso também entra essa questão de dele não saber taticamente cobrar dos jogadores quando tem a bola, né? Quando não tem É, a bola, fácil. Ele sabe fazer isso com muita maestria, mas quando tem a bola, ele ainda não sabe ter esse poderio ofensivo nas mãos. sim. E, como você falou, né? É um poderio ofensivo, de fato. O Flamengo ter a bola não é um problema, porque é um time que consegue criar jogadas por conta dos seus jogadores. Então, é questão dele se adaptar também. Eu falei aqui que os jogadores vão ter que se adaptar a Leonardo Jardim, não tenha dúvida, mas ele também tem que se encontrar dentro do que os jogadores que ele tem em mão podem entregar. E, né, momentos. Os jogos, eles contam histórias diferentes. Cada partida é uma história diferente. Então, como você falou, o jogo com um time que trocou 600 passes, que teve muito mais a bola, não é o padrão, né, do trabalho de Leonardo Jardim. Ele tem que saber que vai ter jogos que ele vai ter mais a bola mesmo. Porque é o Flamengo com jogadores renomados. E com um time que é acostumado a isso. Então ele vai falar, ó, quando a gente tiver a bola, enfim, é o trabalho dele. Ele vai ter que se adaptar a isso, dinâmicas que ele vai procurar e vai encaixar da melhor forma. Exatamente. E com isso, finalizando esse jogo, seguimos para o próximo. Joguinho bom na Arena Fonte Nova. Bahia 1, Bom, bom, Palmeiras 2. bom jogo, mas já adianto logo o placar. Se quem acha que o placar ganhou quem foi melhor, Não, não ganhou quem foi melhor. não A foi. partida do Bahia foi muito boa, realmente. Jogo muito bom do Bahia, enfim. Eu até brinquei com o Bessa, né? O Bahia vindo com várias dinâmicas ofensivas, dinâmica de um homem sobrando sempre na. Quando você fala triangulação, né? O Bahia tem essa dinâmica. Fala triangulação por dentro, sempre vai ter um por fora sobrando para receber essa bola, enfim. Começar construindo por dentro para terminar por fora. Começar por fora, construir para terminar por dentro a jogada, enfim, várias dinâmicas. Fez de tudo mais um pouco dentro do jogo, mas quem ganhou foi o Palmeiras. O Palmeiras fez algo mágico? Não fez. O Palmeiras jogou o futebol que a gente conhece, achou uma bola para áreas, golaço, craques da bola, como a gente fala sempre. O Palmeiras, quando precisa resolver nas suas individualidades, ele resolve. Não tem pra onde correr. Um John Arias que pega na bola daquele jeito, é um absurdo, vai ser gol. Em 10 finalizações vai fazer no mínimo 4, 6, 5, que já é uma média absurda. É, E quando o jogo parecia, o Bahia empata, o jogo parecia que poderia ser uma virada do Bahia, tá? O Palmeiras achou gol. Acho que a palavra certa é essa, achou gol. Cruzamento na área, aquele bolo dentro da área. Já comentando sobre a possível falta, né, de Gustavo Gomes em David Duarte, se não estou enganado, eu não achei falta. Eu acho Também que não. o que causa essa indignação ao torcedor do Bahia e a todo mundo que assiste o jogo, sem ser torcedor, é como esse lance é avaliado. Ontem não foi marcado falta, mas talvez no próximo final de semana vai ter um lance igual e vai ser marcado falta. Entende? É a falta de critério que existe na arbitragem brasileira. Eu tava comentando com o Bessa que aí cabe a gente analisar assim, como é que o árbitro, qual era o critério que o árbitro tá apitando em jogo? Esse tipo de contato ele tá marcando falta?
Não, ele não tava marcando falta. Então ele seguiu o critério dele naquele lance e não marcou a falta. Mas ele tava marcando falta e naquele lance ele não marcou, ele fugiu do critério. O problema é que ainda tem esse problema. A arbitragem como um todo, ela não tem um critério bem definido. Um jogo é, outro jogo não é. Um árbitro dá, outro árbitro não dá. E o árbitro, dentro da própria partida, o critério que ele coloca dentro de campo, a régua, né, que ele coloca como falta ou coisa é cartão, uma hora é cartão ou não é, o árbitro se perde no próprio critério dentro daquela partida. Então é o que causa a indignação ao torcedor. O torcedor não tá querendo uma arbitragem que seja isenta de erros, porque é difícil, o humano erra. O VAR tá aí para ajudar, mas o humano erra de qualquer forma. Um VAR que é comandado por outros humanos. E mas o que o torcedor brasileiro pede para melhorar o espetáculo é uma arbitragem que seja coerente, né? O mínimo. O mínimo que seja coerente. Eu não comentei no jogo da Chapecoense, mas teve um momento que. Uma arbitragem muito ruim, o jogo do Vitória Chapecoense. Sem nenhum erro capital, mas foi uma arbitragem ruim. Arbitragem ruim que para mim, o que me dá mais raiva, além dos lances capitais, causa revolta, né? Um lance que é claro, um erro claro, é revoltante. Mas erros que são pequenos dentro do jogo é o que vai tornando o jogo chato de se assistir. Teve uma hora que teve uma finalização da Chapecoense, teve um desvio claro do jogador do Vitória. Ele não marca o escanteio. Depois ele marca o escanteio num desvio que não teve para a Chapecoense. Ou seja, basicamente ele errou a primeira vez em não marcar o escanteio, ele acha que é correto ele errar agora e marcar para ele compensar. Entende? É uma arbitragem que ela não é regular dentro da partida, dentro do campeonato como um todo. Enfim, entendo a indignação do torcedor do Bahia. Acho que a indignação passa pelo fato de que o Bahia fez um jogo muito melhor do que o Palmeiras e poderia ter ganho e tomou um gol daquele jeito. O Ramos, amigo, uma infelicidade, a bola baixa, meio estranha nele, estava posicionado errado. Ele meio que escorrega, enfim. Foi um lance complicado, uma azada pro torcedor do Bahia. Mas tem que olhar pelo bom lado, né? Olhar o copo meio cheio. O Bahia fez um bom jogo contra um time de alto nível, que é o Palmeiras. E tem tudo para continuar brigando lá por cima da tabela. E é aquilo, como a gente comentou, né? O Palmeiras, Abel Ferreira bom, não precisa de muito para fazer gol. E foi o que fez. Destacar aqui David Duarte, né? Um zagueiro que, desde que Ceni comanda o time, em alguns momentos ele era muita dúvida, né? A torcida do Bahia pega muito no pé dele, mas ano passado, quando o Canu se contunde, ele começa a assumir essa titularidade, ele entrega bom nível. Zagueiro goleador, teve chance de fazer mais um também. Enfim, bom jogo de David Duarte e é isso aí. É, bom jogo da parte do Bahia, apresentando, como o Zé falou, né? A parte, várias variações táticas, enfim. E pelo lado do Palmeiras, aquele mesmo estilo de jogo de sempre fora de casa, chutão pra frente e tal. Aquela jogadinha individual que todo mundo conhece, de algum jogador que tira a cartola. Por exemplo, o golaço de Arias. E pra infelicidade do domingo, gol contra, que infelizmente resultou na vitória do Palmeiras, porém é um jogo que foi mais bonito de se assistir pelo lado do Bahia do que pelo lado do Palmeiras. Pelo lado do Palmeiras, eles não apresentaram muita coisa, só sabiam se defender, trocar um passe, tentar uma coisa ou outra, mas pouquíssima coisa, principalmente com o chutão pra frente. Mas é um jogo que o Bahia merecia sair com a vitória, apesar de todas as coisas. Acho que a definição perfeita é o placar não condiz com o que foi jogado. De fato, o Bahia foi melhor, não só pela posse de bola, mas o que essa posse se tornou. Alguns erros, tudo bem, dentro do gols perdidos que poderiam ter sido melhor caprichado, mas é aquilo. Palmeiras, individualmente falando, é um pouco superior ao Bahia, sim, mas que o Bahia tem bons jogadores. O Palmeiras é superior e é o líder, né, do campeonato. Então, Sim, fez o que tinha que fazer. exatamente. Com E é um isso, visitante muito chato, tá? é, É um visitante muito chato, historicamente falando, de um tempo pra cá, vem sendo um visitante muito chato. tem um dos melhores aproveitamentos fora de casa com a Abel Ferreira. Hum. Enfim, próximo jogo. Infelizmente, Corinthians 0, Internacional 1. Comece, por favor. Vou Adeus, começar. Dorival.
Ia começar, né, que Dorival deu adeus ao Corinthians, infelizmente, ou felizmente. É um jogo antes da estreia da Libertadores, enfim. Dorival não estava conseguindo aplicar aquilo que deveria aplicar, né? Porque teve a data FIFA, enfim, antes da data FIFA já não estava ganhando, 9 jogos sem vencer já, enfim. É um jogo muito aquilo que o Corinthians vem apresentando, que é ter a bola, troca de passe para um lado para o outro, mas não consegue achar o passe final, né? Passe-chave para alguma criação de jogada clara de gol. Mas é um jogo que o Corinthians tentou, tentou no sentido de insistir naquilo que o Dorival estava querendo desde, né, da última vitória, que é trocar de passes, tentar um cruzamento, tentar uma jogada pelo meio, principalmente com o André, que vem salvando bastante. Bidon, que apesar dos jogos abaixo, também vem tentando salvar o Corinthians. E, né, começar pela escalação inicial, que ele me vem com dois volantes e dois meias, mas que não são meias, como o Rodrigo Garro. Não entendi muito essa escalação, a ideia que ele queria fazer, enfim. Lingard, mais uma vez, um jogo muito abaixo. Ele ainda não tá no ritmo, né, do que é aquilo que a gente se espera dele. E a gente é muita gente, né? Mas tem algumas pessoas que estavam esperando dele. Enfim, Rodrigo Garro entrou, mudou um pouquinho a dinâmica do jogo. A bola estava passando mais por ele, ele conseguia fazer a triangulação, algumas triangulações muito bem, algumas dinâmicas de jogo. E apesar do controle de toda a partida, poucas finalizações no jogo, né? Que a gente, olha isso, 2 chutes no gol do Corinthians, 3 do Internacional. E numa jogada de contra-ataque, Bernabé ele acerta um golaço, chutaço. Muitos podem falar da falha de Hugo, que foi falha de Hugo. Outros falam que só foi golaço, enfim. Isso aí eu fico para vocês discutirem. O que eu quero realmente afirmar é que o Corinthians não consegue jogar o futebol que apresentou na Supercopa contra o Flamengo, enfim, que O único momento fez bom do Corinthians esse ano foi essa Supercopa. exatamente. E mais uma vez, que eu reitero sempre, a preguiça dos jogadores de jogarem jogos que não são decisões, que não são mata-mata, que não são contra times maiores, com todo respeito ao Inter, né? Mas esses jogadores também não ajudam muito, não ajudaram muito o Dorival, apesar de todo o problema do Dorival, enfim. E só um momento fofoca, que depois do Dorival ser demitido, Martinez, que teve o contrato rescindido recentemente, Igor Coronado também apostou coisa que postou teve o contato também. desse sentido no meio do ano, né? Quando ele vai ano passado. Exato. Que os dois tiveram problema com o Dorival, lógico, e aí postaram em diretas, enfim. Fica aí um, Assim, um negocinho aí. uma coisa que já é histórico, né, do Dorival Júnior, é que ele não é o melhor gestor de grupo, de elenco. Eu acho que por onde ele passa, ele algum atrito com algum jogador ele vai ter. Ele não é um Vanderlei Luxemburgo da vida, ou então o Jair Ventura do Vitória, que sabe organizar bem o grupo. Mas pior do que isso é o que ele entregava em campo, né? É, Não estava entregando bom futebol. A partida de ontem foi clara. Obviamente, ele não foi demitido só pela partida de ontem, tá? Ele foi demitido por todos os contextos, todos os últimos jogos. A última apresentação boa do Corinthians foi contra o Flamengo. Ganhou um sim, título. É, é plausível, tem que parabenizar. O título foi justo, mas seria mais justo ainda porque a torcida do Corinthians merece. E o que o time do Corinthians, na instituição, merece é que ele conseguisse aplicar esse mesmo futebol contra o Flamengo todos os jogos. Eu sei, não dá pra fazer isso, mas o mínimo que for, ou não não destoasse tanto do que o Corinthians vai apresentando, porque destoa muito. O Corinthians que foi na final da Supercopa, que tá sendo agora, é um nível assim absurdo. É muito diferente, é muito diferente. Como você falou, a vontade dos jogadores pesa muito, de fato, se você assiste aquele jogo. O que os jogadores estavam brigando por cada bola, por cada momento, era assim uma coisa absurda. Por mais que por outro lado o Flamengo claramente não estava
na mesma ideia, no mesmo ritmo, na mesma vontade, na mesma entrega. Já era um Flamengo já iniciando uma crisezinha, essa situação que o Flamengo vem vivendo. E pelo lado do Inter, comentar mais agora o lado do Inter, vem se encontrando depois de ter feito aquelas apresentações medianas para ruins no início do campeonato, pro meio. É um time que mudou um pouco a ideia do que vinha apresentando. Era um time que no início queria mais a bola, gerava muito volume mesmo, mas sem pontaria, sem eficiência. E agora vem sendo um pouco mais reativo, sem ter a bola a todo momento do jogo, porém, quando tenta criar umas jogadas mais qualificadas. Achou um golaço de Benaber que não vem jogando de lateral esquerdo mais, vem jogando como um meia esquerdo, um ala esquerdo, como você quiser chamar. Para de fato potencializar melhor, coisa que ele tem que é a parte ofensiva, e gerou frutos e pode ser que continue gerando. Realmente, o Bernabé vem fazendo ótimas partidas pelo Internacional, salvando muitas vezes os pontos, né? Principalmente agora com esse golaço, Sim. que ganhou mais 2 pontos. Enfim, é um jogo que ficou aí amargo pro torcedor do Corinthians, principalmente, e pro torcedor do Inter aliviado, que vai conseguindo cada vez mais buscar esses resultados, mesmo que esses resultados não eram para ser os favoritos, mas acabaram sendo os favoritos. E assim, Pesolano vai conseguindo controlar bem o grupo e alavancando cada vez mais na tabela. Enfim, vamos lá. Próximo jogo, Mirassol 0, Bragantino 1. Mais um palpite errado. E aqui o palpite errado pesa pelo sentimento de uma hora o Mirassol vai ter que ganhar. Sim. Porque de fato os últimos jogos do Mirassol, apesar de estar perdendo todos os últimos jogos, não era um time. Você olhava em campo, um time que tem um Léo Trabalho já de um tempo, de Manês. Não era um time que tá perdido nas suas ideias, sabe? Taticamente falando, era um bom time. Que perdia muito por conta do individual, de erros, a falta do capricho com a última bola na finalização final. Enfim, mas chegava no último terço, como chegou nesse último jogo. Porém, a partida de hoje foi uma partida pior, coletivamente falando, do que os últimos jogos. E mesmo jogando bem perde, jogando mal perde. Essa aqui tá sendo a realidade do Mirassol. Por outro lado, o Bragantino que vivendo de oscilações, oscilações, e agora vivendo um período melhor, 2 vitórias seguidas. É, vem usando muito da força que tem no ataque, que é esse trio, né? Pita, Lucas Barbosa e Mosqueira. Que o que estão jogando é um absurdo, absurdo mesmo. O time do Mirassol é um time muito físico, mas o que esses dois, os três, né? Pita também é um cara fisicamente falando privilegiado. Mas o que Lucas Barbosa e Mosqueira são um trator, meu amigo do céu. Lucas Barbosa, que acho que é um cara que a gente mais comenta, Sim. principalmente Bessa adora, é fã do jogador, do atleta. Mas Mosqueira, que é um, fisicamente falando, é um trator, o cara não perde a bola por nada. Corre, bota na frente, dribla, ganha disputa, enfim, corpo a corpo. O time do Bragantino dificultou muito a vida do Mirassol, não só por ter ganhado, né? Dificultou a vida na tabela, mas durante a partida toda soube administrar bem o jogo, sabia que o Mirassol é aquele time incisivo, né? Um time que toca, não precisa de muito para chegar no último terço, toca a bola, é um time muito direto, ligação. E mas de qualquer forma, o Mirassol ainda erra no seu na parte técnica e na partida no contra o Bragantino, eu achei que taticamente falando foi abaixo do que apresentou e e apresentava, né? Há um tempo atrás. Realmente, o primeiro tempo do Mirassol não foi aquilo, né, que você está comentando de apresentar o jogo, se impor. O primeiro tempo foi bastante brigado, principalmente o Bragantino tendo mais a bola. Primeiro tempo muito abaixo do Mirassol e no segundo tempo eles tentaram bastante. Teve bastante volume de jogo, principalmente depois do gol. E o Bragantino sentou no resultado. E esse gol, né, saiu do cabeceio de Lucas Barbosa pro gol de Pita. E, enfim, depois do gol sofrido pelo Mirassol, buscou bastante mesmo, mas não conseguiu empatar e muito menos virar. E o Bragantino fez aquilo que se esperava do mancinismo, pelo menos no primeiro tempo, de ter mais a bola, propor mais o jogo.
E justamente no tempo que eles tentavam propor mais a bola, eles conseguiram chegar no primeiro gol. E aí sentou no placar, sofreu bastante, mas conseguiu seguir o resultado e sair com os três importantes pontos fora de casa, principalmente jogando com o Mirassol, no Maião, todo o contexto, enfim. E com isso, né, já comentou da questão de Lucas Barbosa e Mosqueira pelo porte físico absurdo. Mosqueira, craque do jogo, rabiscando muito pelo lado esquerdo, bagunçando muito a lateral direita do Mirassol, principalmente Igor Formiga e Galeano sofrendo bastante com ele. Como, rapidinho, bem, só dando a reserva, como eu comentei, né? Sim, Tanto o Mosquera quanto o Lucas Barbosa, excelentes fisicamente falando. Lucas Barbosa, tecnicamente, ele é bem superior ao Mosquera. O Mosquera ainda erra, tomada, um passe, às vezes, não muito qualificado, ou uma finalização não das melhores. Lucas Barbosa já tem essa qualidade a mais. Mas eu fiz questão de colocar os três, né? As três estatísticas deles serem físicas. Dribles. Tudo bem, drible tem o lado técnico do drible, né? Você saber fazer o movimento do drible é técnica também, óbvio. Mas os dribles de Mosqueira, quem assiste o jogo sabe que é aquele drible de mais arrancada, que obviamente não deixa de ser drible. Você dá o tapa à frente, você sair do marcador assim, você fazer uma finta com o corpo e já sair, sem ser muito drible com a bola no pé, falando. Drible mais de corpo. E duelos ganhos. Absurdo e desarmes também. Enfim, um cara muito privilegiado fisicamente. é realmente fisicamente muito absurdo. Lembrando que a gente coloca o craque do jogo, né, como que a gente viu realmente, apresentou boas coisas, não exatamente porque tem a maior nota do SofaScore, que pela SofaScore foi o lateral O lateral direito direito. o Ian Augusto, se eu não me Esqueci o engano. nome. Acho que é ele. Acho que é Que ele. também E, acertou, teve assistiu dribles, duelos, enfim, sim, desarmou muito, enfim. exato. Partidão. Partidaça dele e anulando muito bem Reinaldo. Enfim, e pelo lado do Mirassol, pra mim, o único que eu consigo ver assim foi Aldo. Aldo fez um Mais jogo uma feijão, vez. feijão com arroz, mais uma vez. Enfim. E a gente vê pela troca de passes do jogo que, pô, menos de 700 passes já sabe que foi um jogo brigado. Não foi aquele jogo vertical, mas foi aquele jogo mais brigado. Enfim, acho que o resultado do Bragantino foi muito, muito importante para esse ritmo que o Bragantino vem seguindo. Sem dúvida. E agora, né? Último jogo da rodada, o jogo mais. Não vou falar, não, o jogo mais bufa-fria, porque teve de fato oportunidade, gol perdido com a chance de gol de ser quase 100%. Gol que Sim, quase ninguém perde. bizarro aquele gol perdido. O gol que Cagliari perdeu. Absurdo, absurdo, absurdo. O Remo, como todo, perdeu muito gol. O Remo não é nada absurdo falar que o Remo poderia sair com a vitória, não. E Jogou se muita duvidar até. bola, me surpreendeu. Jogou É, e muita se bola. duvidar até merecia mais do que o Grêmio, tá? O Remo foi muito bom na maior parte do tempo. Até que quando teve um a menos ainda consegue criar alguma coisa, mas depois da expulsão não teve jeito, teve que se defender. O Grêmio jogando em casa com a mais tem que se impor. O Remo que perdeu, ou seja, o Remo, a gente coloca aqui duas chances assim, claras em níveis absurdos, né? Porque pênalti é chance clara É, de gol. exato. E a chance de Cagliari que, enfim, a gente só não coloca o lance por causa de direitos, Copyright. mas aquele gol que Cagliari, só pra ilustrar, ele recebe a bola, o gol tava aberto, tá? Aquele, quem joga FIFA, o famoso vovozinha. Dois jogadores na área, um toca, o goleiro ele solta um jogador que tá com a bola, o cara tocou pro lado. Tudo bem, foi um passe mais rápido, não foi aquele passe fraco, só pra empurrar pro gol. Mas de qualquer forma, não justifica o gol Eu- perdido por Talhari. Ele. Mas Que loucura. Ele literalmente as duas traves. O Everton tava na trave direita. Na trave direita, exatamente. Ele chuta em cima de o Everton. Ele do gol livre. ele fez o mais difícil, o mais difícil. Acho que chutar pra fora, e isolar a bola era mais fácil, pelo jeito que a bola veio. Era mais fácil ele chutar a bola pra fora do estádio do que ele chutar em cima de Everton. Loucura. Era assim, absurdo. Era impossível. E cobrou caro. Eu acho que o empate, por torcedor, mais uma vez, né? Eu comentei dos contextos, né? O Vitória ter empatado com a Chapecoense, pro torcedor foi ruim. Mas quando você olha
naturalmente falando, se o Vitória não estivesse vendo um momento ruim, enfim, toda a cobrança que existe, um empate fora de casa com um a menos é bom, certo? E pro Remo, o empate contra o Grêmio fora de casa, o Grêmio que é superior e ficou com a menos o Remo, mas tudo bem, não foi a maior parte do jogo com a menos. O empate é bom. Sim. O problema é que o empate não se torna bom quando você tem um pênalti perdido e uma chance tão clara com o Talhar, além de outras, mas essas duas principais, o empate se torna uma coisa ruim. Um O a torcedor do menos, Remo deve estar inclusive. com um a menos ainda. Então, o torcedor do Remo tá com aquele gosto amargo de que poderia ter saído com os 3 pontos de um jogo complicado, que é jogar contra o Grêmio fora de casa, e tá mais tranquilo na tabela, né? Mas, de qualquer forma, não conseguiu. O time do Grêmio, agora falando um pouco mais lá do Grêmio, muito mal, muito abaixo, realmente. O trabalho de Luiz Castro ainda não é uma coisa 100%, tá? É um trabalho que tem suas falhas, suas limitações ainda, então o torcedor já vai começar a cobrar, já deve estar cobrando muito. Quem sabe que o Grêmio ainda tem limitações técnicas, tem, porém é um time Somente com o que time vive um monte lesionado, né? toda hora losando alguém, mas tem potencial de entregar mais do que entrega. Quando o Carlos Vinícius fez um jogo abaixo, aparentemente o que a gente sente é quando o Carlos Vinícius está abaixo, o Grêmio não tem chance nenhuma de ganhar. Essa que é a realidade, é o cara que precisa estar bem pro Grêmio estar bem, e isso não é legal para um time. E enfim, é é mais ou menos por aí. O Remo que poderia ter saído com a vitória, com os 3 pontos, sai com um gosto amargo. É, realmente, esse gosto amargo aí vai refletir lá na frente, essa falta desses 2 pontos, né? O empate, mas poderia muito bem sair com a vitória. Mas, enfim, e o Grêmio, como quem não quer nada, jogando em casa, conseguindo empate do jeito que jogou, ainda pior ainda. Ele ficou a mais por, sei lá, mais de 20 minutos. Depois da expulsão de Pikachu, tentou propor muito o jogo, mas não conseguiu. As claríssimas de gol, né? Não é à toa que foram só 3 chutes no gol. O Remo ainda conseguiu dar mais chutes no gol do que o Grêmio. Enfim, é um jogo que o Grêmio tentou só controlar, mas esse controle não estava dando certo. Tanto que o Remo teve boas chances, não é à toa que o Remo teve boas e claras chances de gol, além do pênalti e do gol de Talhari, enfim. E mais uma vez um jogo abaixo, como o Zé falou, de Luiz Castro. Luiz Castro ainda não se firmou aquele Luiz Castro do Botafogo, mas que vem, que vem aí com ritmo para conseguir ajeitar esse Grêmio, que vem bastante prejudicado pelas lesões, e conseguir ajudar o Grêmio a chegar e batalhar lá em cima, como vem fazendo nos últimos anos. Nos últimos anos faz um tempinho, né? Desde o último trabalho de Portaluppi com o Soares. Enfim, partindo E para a agora, nossa tabelinha tabelinha, e os nossos tabelinha. palpites. E aqui estamos com a nossa tabelinha. A gente vai fazer no mesmo ritmo do vídeo passado. A gente vai passar rapidinho na tabela, vai Dessa falar nossos vez tá palpites. correta, tá? O Exatamente. lance corrigiu. Dessa vez a gente deu uma olhada e o lance corrigiu. Enfim, a gente vai passar rapidão na tabela, os palpites. E após os palpites, a gente vai passar também outra olhada como ficaria nesses palpites. Enfim, vamos nessa. Vamos começar aqui de baixo. Mirassol, Cruzeiro, Remo e Chapecoense. Na zona de rebaixamento, pelo menos Chapecoense, Remo e Mirassol. Eu acho que já é uma boa zona de rebaixamento, assim, ó, bons candidatos. Seguido de Corinthians, Santos e Vitória. Aquela zona ali sem classificação nenhuma. Internacional, Vasco, Grêmio, Botafogo, Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro na zona da Sul-Americana. Os dois paranaenses, o Atlético e Curitiba, na zona da pré-Libertadores. E o G5 composto por Bahia, Flamengo, Fluminense, São Paulo e o líder Palmeiras isoladamente. 5 pontos à frente e com um jogo a menos. Ou tá tudo. Não, Não, tá tudo certo tá tudo do certo, né? Palmeiras. Com 5 pontos à frente, realmente é uma vantagem
considerável para esse momento do campeonato. Ex- Enfim, palpitezinhos agora. E sem muita brincadeira, sem muita lenga-lenga, já vou logo dizendo, Remy e Vasco aqui é. Ah, aí, sem muito lenga-lenga, tô lenga-lenga agora. Jesus. Não tô pra acertar aqui não. Já estamos errando mesmo. Vitória do Remo. Tô aqui pra viver. Eu fecho nessa Vitória do vitória do Remo. Remo, não vou mentir. Vitória do Remo. Vitória do Remo. O próximo Essa jogo, aqui eu não palpito. esse aqui, deixa que eu palpito. Aqui eu tenho certeza absoluta que Roger Machado vai sofrer aqui no Barradão. Como sofri aqui, né, nos Bavi, com Bahia. Enfim, eu acho que 1-0 Vitória. Vitória do Vitória, no caso, né? Acho que São Paulo Eu vou estar ainda lá, eu vou fora de estar lá. casa. Fora de casa não tá bem, não. Eu vou lá buscar os 3 pontos. Enfim, vamos lá. Próximo jogo, Mirassol e E Bahia. aqui, última vez que os dois se encontraram lá no Maião foi 6-1 Mirassol, né? Agora vivendo momentos completamente opostos. Sim, Sinceramente, ai, rapaz, é porque eu, eu devo estar errado em olhar pro Mirassol ainda como uma ameaça. eu Então, também. vitória do Bahia. Mas eu não sei, tem algo que sempre fica uma pulga atrás na minha orelha e eu olho o Mirassol como uma ameaça. Eu sinto que a qualquer momento o Mirassol vai apresentar o melhor futebol do mundo, mas tá demorando. Tá difícil. E digo mais, eu não ficaria incrédulo se fosse empate. Principalmente que o Não. Bahia fora de casa também não é lá essas coisas. Mas melhorou muito esse ano, tá? Esse ano o Melhorou, Bahia fora de casa tá bem. melhorou fora de casa bastante, mas ainda não é lá essas coisas. E aquele negócio, né? A gente tem ainda a fé no Mirassol, principalmente jogando no Maião. Sim. Fla-Flu, Aqui, rapaz, jogo difícil, jogo legal, viu, velho. Nossa, esse jogo aqui, quem não assistir, tá maluco. Me desculpa, Bahia e Mirassol, mas vai ser 100% de atenção esse jogo. Enfim, comentários à parte, eu acho que é empate. um empate. Fechou. Eu fecho nesse empate também, mas eu acho que o Fluminense Fluminense favorito. é Fluminense favorito, com Fluminense certeza. favorito. E vamos ver se desenrolar aí do Fla-Flu. Próximo jogo, Santos e Atlético Mineiro, com a volta de Neymar. Eu tô cravando aqui, vitória do Galo. Tá do Galo? Fechou. Com todo respeito aqui, quando o Cuca estiver lá no Santos, eu vou estar torcendo Contra. contra o Santos. Sendo bem honesto mesmo. Sem Pode. brincadeira. E também, pesando aqui um pouco em relação ao que o futebol que o Santos vem apresentando e que o Galo vem apresentando, são momentos completamente opostos. O Galo em uma ascensão e o Santos cada vez mais decaindo. Sim, Então, eu acho que não tem muito pra onde correr. exato. Enfim, Grenal, segundo clássico dessa rodada, por sinal. Vai ter o terceiro, Aqui, né? O clássico ainda. é, aqui, eu não fecho mais um clássico com empate, não. Esse aqui Eu fecho a é. vitória do Inter. E aí? Fecha? Tá bom, eu vou com você. O Inter vai. Os jogadores do Inter vão me mordido. Esse jogo é brincadeira, né? Vai ser É, o jogo da vida. principalmente pelo Ó, quem resultado do quiser, Gauchão. quem gosta de aposta, pode colocar aí mais de 5 mil cartão, mais de 1,5 cartão vermelho. Real. Se perder, eu não me responsabilizo. Mas se ganhar, pode me tirar o chapéu pra mim e fazer um pix. Enfim, né? Vamos É, lá. Atlético Paranaense e Chape, jogo de aqui é a manual. vitória do Cap. Aqui é a vitória do Jogando em Cap. Não, casa. a Chape não, o Cap não pode pensar em empatar esse jogo. É, realmente. É os 3 pontos que eles são muito, muito importantes. Enfim, próximo jogo Botafogo e Curitiba, aqui jogo difícil, tá? Pode não parecer para alguns, achar que o Botafogo, vindo desse momento bom, é vitória na certa, mas o Curitiba vem dificultando a vida de muita gente. É difícil falar que o Curitiba vai empatar mais um jogo, né? Terceiro jogo seguido, o Curitiba empatando é complicado. sim. Não sei, mas acho que o Botafogo vai vir pro terceiro jogo seguido, ganhando. Eu Vitória acho do que Bota. o Botafogo com certeza vai ganhar. Apesar do Curitiba dar um caldo. Ainda assim, jogando em casa, o Botafogo vai com certeza jogar o jogo da vida, né? Pelos 3 pontos. Próximo E aqui jogo, eu fecho no empate. sem fechar no empate, mas pela vitória do Mas por Cruzeiro. quem. Acho que do Cruzeiro, É, acho que porque Arthur também. Jorge vai pegar esse jogo aí contra o São Paulo e vai tirar como estudo para Aprender. saber
Vamos Também acho. saber lidar com os erros que teve durante o jogo. Enfim, se for vitória do Cruzeiro também não surpreende tanto a gente, não. E para fechar a rodada, Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, o terceiro clássico da Aqui rodada. eu vou vir pelo, pela mística, né? Corinthians adora jogar, esses jogadores adoram jogar clássico, jogam com uma vontade diferente. Mas que esse ano perdeu, não foi? Sim, O- Então, vai vir mordido também. Os jogadores estão querendo apresentar alguma coisa, obviamente precisam apresentar algo. Também, não sei se já vai estar com um técnico novo. O favorito vem sendo o Diniz, que muita gente vem comentando. isso é, mas está repreendido no nome do Senhor. Não acho também o melhor nome. Dito isso, vitória do Corinthians. Gostei do seu otimismo, você tá mais otimista do que eu. Eu vou É, fechar nessa vitória e pode deixar aí. eu não tiro essa vitória, essa chance de vitória, porque clássico é clássico. Clássico é jogada principalmente Corinthians e Palmeiras na Neoquímica ainda. Valendo uma situação melhor na tabela, né? Corinthians sem técnico por enquanto. E se chegar algum técnico, não vai dar tempo suficiente de ter a aplicação tática que o técnico preferir. E pelo Palmeiras, apesar dos bons resultados, acho que ainda nesse clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena não vem sendo bem forte, apesar do último resultado, né, no Paulista, mas era o Paulista. E quando estava valendo, a gente viu o que aconteceu, né? Tanto na Copa do Brasil, tanto no Brasileirão, enfim. E eu concordo com você na Vai ser um vitória do jogo bom. Corinthians, mas vai ser jogada. É. Certeza. Enfim, esse aqui seriam os nossos palpites. A tabela se dá só uma passadinha bem rapidinha, sem comentar muita coisa, só aquela scrolladinha para quem quiser ver como é que ficaria a tabela depois dos nossos palpites. Acho que comentar mais ou menos como a zona ficaria. Sim, O Santos ia se aproximar mais, o Remo continuaria mesmo ganhando, o Chape afundando, o Cruzeiro também, Mirassol se manteria a mesma coisa, só com o Remo exato. dando uma encostada no Santos. E, tipo, se o Cruzeiro ganhasse, ainda assim, não sairia da zona. Ah, e também vale lembrar, né? O Remo a gente colocou a vitória do Remo é aquela nossa aposta bem sincera. Todos os Sim, palpites a gente gosta de trazer uma aposta mais arriscada, mas é um jogo que o empate do Vasco também não é. Empate ou até a vitória do Vasco. O Vasco precisa trazer o resultado, né? exato. Depois de perder pro Botafogo é importante ganhar. É isso aí, né, Bessa? É, Mais uma análise do nosso mas grandioso Brasileirão. Semana que, no meio de semana, não tem. Porém, Libertadores, Sul-Americana e Champions League. Então, sim, coisas boas, coisas boíssimas. Apesar do nosso grande Brasileirão não estar vindo aí. De qualquer forma, final de semana tem mais. Com bons jogos que a gente viu. Brasileirão de clássicos. Essa rodada. E é isso aí. Tamo junto, besta. tamo junto, Zé. Valeu, rapaziada, que acompanhou o vídeo até aqui. Como o Zé falou aí, não tem Brasileirão no meio de semana. Vai ter Libertadores, Champions. E por sinal, a gente vai trazer Champions. E a gente vai trazer os times brasileiros na Libertadores. Não sei se a Sula nessa semana também. Sula nessa semana também. Mas A gente vai trazer alguns vai ser jogos. complicado. Vai ser Vai complicado. ser puxado Talvez pra junto com a gente. Libertadores a gente comenta algum jogo específico da Sula. Exato. Enfim, Porque valeu, também, vamos ser rapaziada. honestos, né, gente? É, Rapidinho. A gente não consegue acompanhar todos os jogos. é, É complicado. somente por ser horários Então, parecidos, enfim. é difícil. Vamos nessa. Vamos terminar esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho. Siga em todas as redes, @pênalti fora da área. A gente está movimentando com bastantes cortes. E também Sim. com comentários no Twitter. Enfim, valeu, Zé. Valeu, valeu, BCA. Tamo junto. Valeu, Valeu, família. rapaziada. É nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui.